tarde, que honra estarmos aqui mais uma semana, engrandecendo e louvando o nome do nosso Senhor juntas, fazendo o que a gente mais gosta, conversando e falando sobre as coisas do Senhor. E hoje vamos falar um tema super especial, importante na nossa caminhada, que é a oração, que é um momento em que nos entregamos, nos relacionamos, né, com o Senhor, e é um momento único, que muitas das vezes deixamos um pouquinho de lado, principalmente aí no começo da nossa jornada, ou somente buscamos a presença de Deus quando o calo aperta, né? Oração é quando a gente realmente acaba as nossas forças e a gente se entrega totalmente à dependência. É o diálogo, né? Quando a gente para realmente ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A oração é aquilo que vem sempre antes de uma decisão, mas ela também não pode ser específica só nesses momentos. É aquilo que a gente precisa todos os dias estar buscando, essa constância, para a gente ser reconhecida também no mundo espiritual. Como diz a Clarinha, o que vamos fazer no céu se aqui na terra a gente já nem fala com Deus? Então a gente precisa dessa constância, desses momentos de secreto. Porque é um momento difícil de entrega, que eu falo, de tirar esse momento do nosso dia. Sim. Porque no começo, nossa mente está tão perturbada com os afazeres, com as aflições, com as angústias, que acabamos deixando muitas das vezes a oração por último. Muitas das vezes a gente já acorda, já vamos fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer as coisas já de casa, vou arrumar as cama. crianças, vou fazer não sei o quê. E aí só depois você vai lembrar de ter um momento com Deus. A gente vai entregando só os intervalos do dia, né? Mas quando realmente a gente se propõe a entrar nesse secreto, quando a gente descobre o quão maravilhoso é a gente entrar nesse secreto, a gente até levanta um pouquinho mais cedo. Eu tenho uma tática que eu sempre, quando eu quero realmente dar o meu primeiro momento para Deus, eu coloco meu celular debaixo da cama. Que ali mesmo eu já ajoelho, ali mesmo eu já agradeço, porque não dar tempo ao dono do tempo, não é assim, Cris, que se diz? É maravilhoso realmente quando a gente se entrega ao Senhor e a gente consegue entregar sempre o nosso melhor, porque se tudo que a gente tem vem do Senhor, e entregar parte da nossa rotina é maravilhoso, porque se a gente tem uma rotina, porque Ele nos sustentou, Ele nos preparou o alimento, Ele nos preparou família, Ele nos preparou os nossos empregos, Ele nos guarda, Ele nos cuida, e é tão maravilhoso a gente poder ter esse relacionamento com o nosso Pai. Entregar as nossas primícias, né? Aprender a entregar essas primícias ao Senhor, porque nessa caminhada eu vi quão importante de a gente poder abrir os nossos olhos e já estar naquele momento único. Maravilhoso. É tão gostoso de estar sentindo a presença de Deus. Eu sempre falo, bom dia, Jesus, estou eu aqui mais um dia na tua presença, e criar essa intimidade, né? Porque muitas das vezes no começo a gente só vai lá e vai desaguando tudo, né? Vai falando tudo. É que o nosso coração, a nossa boca fala do que o nosso coração tá cheio. E se a gente acaba não tendo essa intimidade com Deus, muitas das vezes a gente só vai entrando e levando os nossos problemas. Mas se todos os dias a gente vai tendo essa constância de falar com o Senhor, os problemas não que eles desaparecem, eles não vão desaparecer. Não. Mas o Senhor sabe o que está se passando. E todo dia a gente entregar o nosso dia, a gente entregar os nossos problemas, a vida ela se torna um pouco mais leve. Porque a oração ela nos cura, a oração ela regenera a nossa vida. Quando a gente ora antes de uma escolha, isso é muito importante, porque a gente depois não precisa orar pela consequência. A oração, ela nos transforma, né? Eu falo que o Senhor é nosso oleiro, a gente somos os vasos, né? E é difícil esses momentos de entrega, não somente das dificuldades, mas expor as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas transgressões, de ser moldado. Porque quando entramos nas nossas presenças, eu falo sempre para o Senhor que não venha mais eu morar em mim, mas que Cristo venha a cada dia morar sobre a minha vida, né? Que a minha vida seja para glorificar ao Senhor. E muitas das coisas, nós temos as nossas manias, os nossos vícios do mundo, sim, que não é fácil de falar assim, ó, eu vou ser liberto, por exemplo, graças a Deus eu nunca tive o vício de bebidas, de cigarro, de alguma coisa assim, mas nós sabemos que muitas pessoas têm esse vício, e é difícil tirar isso.
E é nisso que o Senhor quer na oração, a entrega, de falar, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Eu sou tão dependente de Ti, eu sou tão falho, as minhas forças são aqui, agora me ajuda. E é isso, né, que a oração, ela faz com que venhamos ter também essa... A oração, ela transforma, né? A oração, na verdade, é quando a gente entra na presença do Senhor e a gente realmente entrega tudo que a gente precisa entregar. A gente tira as nossas máscaras, a gente consegue entrar neste momento. A oração é muito difícil nos primeiros momentos porque a gente ainda está muito na carne. A gente ainda está pensando ainda nos problemas, está pensando nas coisas do dia. Então, assim, conforme vai dando ali seus 20 minutos, aí a gente já vai mortificando um pouquinho a carne, aí a gente já entra na fase da alma, que também não é fácil a gente dominar, porque é na nossa alma é onde ficam os nossos pensamentos, onde fica essa luta, né? E aí quando a gente começa a vencer essa parte também, é quando a gente começa a entrar no espírito, é que aí a hora que entra realmente a verdadeira adoração, é a hora de sermos ministrados, é a hora da gente receber o que o Senhor tem para falar com a gente nesse secreto, mas muitas das vezes a gente entrega isso antes, a gente sai desse momento antes, quando a gente realmente atinge esse momento, é a hora que a gente realmente bate na porta, fala, Deus, eis-me aqui. Mas muitas das vezes a gente sai antes disso, né? Porque a gente está tão ocupado pensando nas outras coisas que esquece que o Senhor é um momento de diálogo, de conversa. Muitas das vezes entregamos, mas esquecemos de ouvir a voz de Deus, porque o Senhor, Ele fala com nós através da oração, Ele nos direciona através da oração. E muitas das vezes, que nem a gente fala tudo e pega assim, amém, tchau, pronto, e foi embora. Mas se esquece que a gente precisa ter esse momento de silêncio, de tentar ouvir a voz de Deus, de estar ali na presença, né? Muitas das vezes, no começo, as preocupações, as aflições vinham tanto na mente que eu não conseguia nem orar. Eu ficava tão preocupada que eu começava a oração e eu já estava pensando no que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar de não sei o quê. Quando fui ver, eu já não estava nem orando mais. Porque conforme a gente vai deixando de orar, aquilo deixa de se tornar um hábito. E no primeiro dia a gente sente muita falta, no segundo dia a gente sente falta, depois ele virou um hábito. Então a gente orar todos os dias também gera essa necessidade de estarmos mais na presença do Senhor e aprendermos a ser ouvintes também, porque um bom relacionamento é aquele que a gente também ouve, não só a gente fala. E com Deus não é isso, não é um monótono, né? A gente também tem que ouvir. Porque assim, quando a gente acha que só nós que temos que falar, e não é isso. É um diálogo entre Deus e nós nesse momento. Então, o Senhor vai estar ouvindo, mas a gente tem que estar com os ouvidos sensíveis para a voz de Deus. E para estar com os ouvidos sensíveis, nós precisamos do que? Da intimidade. É verdade. Eu sempre falo para as minhas filhas assim, filha, quantas das vezes a gente está com algum problema e a gente conta para o amiguinho do lado, mas a gente não leva esse problema para Deus? E muitas das vezes ele está ali ao nosso lado, os anjos estão ali de braço cruzado, falando, ei, pergunta pra mim, eu tô aqui, fala comigo. O direcionamento. A gente pega e a gente conta pro amigo, e às vezes o amigo vai até ouvir, mas o amigo não vai poder nos ajudar. Não adianta a gente falar dos nossos problemas para quem não pode compreender. E muitas das vezes esquecemos que temos o maior direcionamento, que é Deus, que é Ele que nos dirige, que nos conduz. Tomamos decisões muitas das vezes no impulso, e não é assim na presença de Deus. Nós sabemos que tudo é com a direção de Deus, porque o Senhor conhece lá na frente o que é bom, o que é perfeito para nossas vidas, porque muitas das vezes que para nós hoje parece bênção, muitas das vezes não é. E que riqueza, né? A gente poder falar com o Senhor e saber que a gente é ouvido, isso é maravilhoso. Mas a gente só ora muitas das vezes quando a gente já tá no aperto e já não tem mais o que fazer, a gente ora pelo livramento. Só que a gente não pode orar pelo livramento. Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Já tá com água aqui no pescoço, já
passando, né? Mas que bom quando a gente consegue realmente se entregar e mergulhar nessas águas, né? Quando a gente consegue mergulhar e realmente sem a bagagem. A gente está lendo essa semana com as crianças o livro Pelegrino. E é maravilhoso a gente parar para pensar quantas coisas realmente nos afastam de Deus todos os dias. Quantas coisas nos sufocam e nos impede de prosseguirmos, né? E às vezes uma pequena brecha, que ali a gente dá oportunidade ali para o inimigo, nós nos afastamos completamente da presença de Deus. Ele não precisa de muita coisa, Não né? precisa. Ele precisa, na verdade, de uma brecha. Ele precisa, muitas das vezes, que você deixe o seu secreto. Que você deixe aquele seu momento com Deus, porque Ele sabe que enquanto a sua comunicação estiver boa com o Senhor, que a sua comunicação ela estiver realmente firme no Senhor, Ele não tem espaço para Ele entrar. Não tem. Porque o Espírito Santo ele vai estar transformando as nossas vidas. Exatamente. Ele vai ocupando ali onde tem a ferida, ele vai curando, onde está o escuro, ele vai trazendo a luz. Então essas brechas o inimigo não consegue mais agir na nossa vida. Por isso que é legal a gente ter esse entendimento da importância da oração, que é de estar todos os dias realmente ali na presença de Deus. Maravilhoso, né, essa entrega, quando a gente realmente entende essa entrega, entregar o nosso Isaac, seja o nosso Isaac o nosso serviço. Eu até estava falando com a Cris essa semana aqui sobre isso. Muitas das vezes o mais difícil é a gente identificar o nosso Isaac. Porque até pra gente identificar, a gente não quer entregar. Então, muitas das vezes a gente quer mascarar ele e falar, opa, não vou falar que é esse daqui. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E Ele mostra. Se a gente pedir, Ele mostra. Fala, olha aqui, ó. É aqui. Aonde o calo tá te apertando. É aqui que eu quero que você entrega. É aqui que eu quero que você tenha dependência em mim. É aqui que eu quero te moldar. É aqui que eu quero te curar. E é gostoso ver esse cuidado, esse trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas, né? Porque muitas das vezes, quando a gente pede, a gente quer algo muito rápido, quer milagres rápidos. E não é isso. Muitas das vezes, nós mesmo não estamos preparados para isso. Não estamos preparados não temos estrutura, nem espiritual, nem às vezes emocionalmente, para receber muitas das vezes o que estamos pedindo. Sim, porque a bênção do Senhor, eu entendo que ela engloba um todo. Deus nunca vai me dar uma bênção, Cris, que seja só para mim. Deus ele vai dar uma bênção que envolva você, que envolva outras famílias, porque Deus ele é abundante. Então, assim, ele transborda, né? Tudo que ele faz, ele transborda. A gente vê, por exemplo, o Rio Jordão. Por que o Rio Jordão ele é tão próspero? Porque ele transborda. É verdade. Porque muitas das vezes achamos que o Senhor não responde às nossas orações. Fala, tá vendo? Eu tô orando. E não é isso. É no secreto realmente que devemos... Não é que ele não responda. É que ele não responde muitas das vezes o que a gente quer ouvir. Também. A gente quer ouvir um sim, mas um não de Deus e um espere e um silêncio também é uma resposta. Também é uma resposta. Porque é que nós somos imediatistas. Exatamente. Nós queremos, pra ontem, né? Não pra, já... Oração express, né? iFood, já pede, já vai e analisa. E não é dessa forma. A gente aprende ao quê? A esperar no Senhor, a ter paciência, a entregar ali todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações. E é difícil, Gil, não vou falar que é uma jornada fácil. É difícil a gente confiar sem a gente estar vendo. É difícil a gente dar o próximo passo sem o chão. Mas a fé e a oração é isso. Porque a oração gera fé dentro do nosso coração. Ela gera a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente acredita que vai acontecer. Porque se a gente não tiver essa parte da oração, como que a gente vai conquistar essa fé, essa intimidade, esse transformar? Porque a oração não é somente ali você falar com Deus, é muito mais nesse momento, né? Então, assim, é um assunto que eu falo que ele é tão especial, importante, que ele é muito profundo ao mesmo tempo, porque na oração acontece muitas coisas. Nossa, a maioria dos milagres, e é tão bom quando a gente vê respostas às nossas orações, né? E geralmente Deus responde aquelas orações mais simples.
Aquela que você fala assim, ai meu Deus, mas foi uma oração tão pequena, mas foi uma oração de realmente de entrega. Foi aquela oração que realmente você se rendeu aos pés do Senhor. Porque um pai, ele não dá para o filho, às vezes, tudo que o filho pede. Mas tem coisas que os filhos nos pedem que a gente se alegra em dar, em conceder, né? Assim como Davi, que orava 3 vezes ao dia, nós temos também que ter essa entrega também. Muitas das vezes achamos que, também só vou orar de manhã e também não vou orar o resto do dia. Não, e não é isso que acontece. Eu acho que a oração, não é só um pequeno momento, eu acho que é o dia todo, a gente tem que estar ali conectado, na fiação com o Senhor. Tem que estar com o Wi-Fi ligado. Tem que estar com o Wi-Fi ligado. É você entregar. Entrou, por exemplo, nós que temos consultório, entrar um paciente, agradecer. Se não entrou também, a gente agradece. E agradecer todos os momentos. Porque a gente Senhor, sabe, né? A oração gera essa dependência. Então a gente sabe que o Deus, ele manda a medida, muitas das vezes para aquele dia. E a gente sabe que quanto mais a gente entrega, mais a gente confia, mais ele vai confiar em nós. Então, muitas das vezes a gente começa com essas doses homeopáticas, mas aí o derramar, ele é maravilhoso. É verdade. E porque quando eu falo por mim, né, muitas das vezes, quando eu comecei a orar mais tempo, tudo, eu falava assim, nossa, gente, orar 1 hora, será que eu consigo? É tanto tempo. Eu nem tenho tudo isso pra falar. O que eu vou ficar falando com Deus em 1 hora? É tanta coisa. E hoje eu falo assim, Senhor, eu tenho que parar de falar um pouquinho mais, porque quando eu vou ver, eu tô já ali muito, né? Eu falo, já, misericórdia, né? A gente ainda nem chegou na parte dos filhos nem do outro, ainda tá orando pela gente. E a gente vê como é gostoso estar nessa presença, né? E no começo, com as preocupações realmente do dia a dia, eu desfocava muito. Quando eu ia ver, não estava orando mais nada, eu já estava pensando em outra coisa, eu já estava fazendo a outra coisa, eu estava que nem Marta, fazendo outras coisas já, não estava nem... Começava na presença de Deus, mas quando eu fui a ver, eu já estava fazendo outras coisas. E aí Deus foi dando umas estratégias para mim. Como que é essas estratégias? Eu fui escrevendo. Que aí, quando eu escrevo, até mesmo para estudar, eu gosto de ouvir e escutar, ouvir, ver e escrever e falar junto, Meu né? Deus. Para mim poder gravar bem o que eu tô fazendo, né? Então eu estudo dessa forma e para mim conseguir focar realmente. E foi assim que eu comecei a focar um pouquinho mais na oração, porque realmente a minha mente estava tão com turbilhões de coisas que eu falei, não, eu preciso de uma estratégia para poder realmente focar, para que eu venha poder realmente estar na presença de Deus. Eu acho que cada um tem a sua estratégia, né? Cada um sabe o que pode nos aproximar um pouquinho mais de Deus. E se ainda não sabe, a gente pode orar em relação a isso também. Deus me direciona, Deus limpa a minha mente, cria momentos. Eu acho que você ter um momento também, você ter um cantinho para você orar, isso também facilita. Né, Cris? Você tem aquele ambiente gostoso, aquele ambiente que você consagra para o Senhor. Sim. É você arrumar e falar, papai, vem aqui, quero te ouvir, agora senta aqui. Senta aqui do meu lado, exatamente. Estou aqui. É poder estar sensível para ouvir. E quando eu fui ali escrevendo, eu fui ali, sabe, focando mais. E foi naquele processo, que foi uma estratégia que Deus me deu para que viesse ali focar um pouquinho mais, para esquecer um pouquinho aí das aflições, das angústias do dia a dia. E ali foi aprendendo ali escrever, aprendi também a profetizar também sobre as nossas vidas. É na oração que também profetizamos ali as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, né? Então, foi ali naquele caderninho que eu comecei a escrever, né? E foi ali que eu profetizava ali sobre a vida do meu esposo, dos meus filhos, sobre o meu lar, sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho. E conforme foi trabalhando
esse trabalhar de Deus sobre a minha vida, esse desenrolando. Hoje não, hoje eu já consigo já entrar na presença do Senhor sem que minha mente ela venha se perder, né? Porque no começo eu vou te falar, era bem difícil. É difícil. Tudo no começo é muito difícil, né? Eu acho que quanto mais a gente realmente vê Deus como uma pessoa, vê o Espírito Santo como uma pessoa, é mais fácil. Igual que a gente tem muita dificuldade ainda de gravar vídeo. Por quê? Mas quando a gente tem essa sintonia uma com a outra, a gente olha como um indivíduo. E o Espírito Santo a gente também tem que olhar como um indivíduo especial. Ele é o mais especial. A gente tem que aprender a conversar com ele, a limpar mesmo a nossa casa, limpar a nossa mente para poder receber, limpar o nosso coração. Porque o Senhor, ele não quer palavras bonitas, ele não quer perfeição. Ele só quer um coração disposto, um coração quebrantado. E é isso que eu sempre falo para o Senhor, que eu venha entrar na presença dele como? Com um coração quebrantado, com um coração que nem é o dele. E é nisso que a gente vai vendo esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E eu falo que a cada dia mais eu me sinto tão pequena, tão dependente de Deus, porque tudo que hoje eu falo, que tudo que somos e temos é dele. Que nós somos mordomos. E Deus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade de adoração. E muitas das vezes eu falo que nós entramos tão no automático também, temos que tomar tanto cuidado disso, de falar assim, eu preciso orar, mas entra assim no automático, mas não sabe nem o que tá falando. O coração tá longe de Deus. Eu falo sempre pro Senhor, todos os dias, não me deixe que o meu coração venha se afastar da tua presença, porque isso é tão triste, que a gente entre tão automático no nosso dia a dia, porque Deus tem tanto carinho, tanto amor sobre a nossa vida. Imagina, eu imagino que quando a gente faz uma oração, ele deve se inclinar assim e ficar ouvindo. E esse amor mesmo, né, que ele gera dentro da gente conforme a gente vai buscando, essa necessidade de estar na presença dele. Porque é complicado nós lutarmos contra a carne, sabe, no nosso dia a dia, de aprender a toda essa jornada, essa caminhada, porque além da oração a gente sabe que temos também as outras estruturas que a gente precisa se alicerçar juntamente, que é a palavra de Deus, né? Então tudo isso elas têm que caminhar juntas. É um conjunto. Mas a oração é a base. Mas né? A oração ela é a base, ela que nos fortalece, ela que nos molda também, que vai nos dando estruturas do trabalhar do Espírito Santo. É que muitas das vezes a mulher ela acha que o marido é a coluna do lar, mas a coluna do lar na verdade é a mulher. O marido é o telhado, ele é o que está acima, ele é o que nos protege, mas a coluna somos nós. Então a gente precisa realmente ter as nossas estacas bem firmes. A gente precisa dessa constância de oração, a gente precisa cobrir eles de oração. Por isso a importância de uma mulher sempre acompanhar o seu esposo onde quer que ele vá, porque eles precisam dessa cobertura espiritual. Ser ajudadora, né? Ser uma mulher sábia, né? Uma ajudadora ali do Espírito. Porque querendo ou não, a mulher também, ela tem um papel também da oração da mulher, aos filhos estarem debaixo da oração. Ali, o marido, ele tá cobertando ali realmente a casa, o lar, mas a mulher também tem um dever ali da oração dos filhos também, Sim. né? Por isso que é importante essa constância, essa jornada, né? Esse caminhar. É porque a mulher, ela é a que traz vida ao lar, né? A mulher, ela é o termômetro do lar. Quando a mulher está bem, realmente ela está bem espiritualmente, tudo flui. Agora, se a mulher, ela acorda naquele dia, já chutando o cachorro, já gritando, menina, aí tudo começa a dar errado. Aí as crianças já ficam agitadas, o marido já fica perdido. E é onde a gente vai criando brechas, né? Para que o inimigo venha ali trabalhar sobre o relacionamento, sobre o casamento, sobre a família, né? Exatamente. E eu falo que é na oração que nós falamos realmente para o Senhor, né? Tirar essas brechas, a colocar os seus anjos ao nosso redor, né? Para nos cobrir com sangue. Porque se não for isso, nós estamos ali
todos os dias levados ao matadouro, né? Todos os dias. Controlar o nosso temperamento, né? Porque o nosso temperamento muitas das vezes não é fácil. O meu não é muito fácil. Mas eu tenho pedido para o Senhor, eu já vejo grandes mudanças para não ser mais tão explosivas, para não ser mais essa mulher que quer fazer tudo do meu jeito. Abraçar o mundo. Abraçar o mundo. E aí a gente entende que não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. É porque nós, como mulheres, nós queremos fazer tudo perfeito. Sim. Mas tem momentos que a gente não tá perfeita. A gente, Sim. hormonalmente, a gente já não tá muito bem. Nossa, verdade. E se a gente não estiver também espiritualmente, aí eu falo que é só ladeira abaixo. E a gente muitas das vezes deixa esse lado masculino, né, aflorar. E isso cada vez mais nos afasta do feminino. E nos afastando do feminino, aí a gente começa a tomar muitas das vezes alguns lugares dos nossos maridos. E aí a gente começa a ver o nosso marido por esse lado um pouco mais feminino. Por quê? Porque a gente está tomando algumas coisas que eles deveriam estar regendo. Por exemplo, uma conta. A gente pega e fala, não, ele não vai pagar, eu vou pagar, eu faço, eu não preciso dele para nada. Não, a gente precisa. Eu sempre falo, Deus, ele nunca vai, eu nunca vou pedir o amarelo, meu esposo vai pedir o laranja e Deus dá o vermelho. Não. Deus, ele vai sempre dar aquilo que a gente pediu em conjunto. Aquilo que realmente foi gerado em oração em conjunto. E quanto mais a gente ora, mais os nossos filhos também vão vendo isso, mais isso desperta nos nossos filhos também essa vontade de orar, né? Porque eles vão vendo o dia a dia. Exatamente. É que nem eu falo, as crianças, elas aprendem o que ela vê. Elas absorvem o que nós falamos. Então, se ela está vendo essa constância de busca, a importância da oração, de ler a palavra, elas vão sentir também realmente essa necessidade. Sim. É que nem essa semana que a Sara voltou do hospital, a gente sentou à mesa, ela falou, nossa, que saudade de ver essa cena. Que de estar todo mundo ali sentado, porque ali no hospital era eu e ela comendo junto. E ela pegou, ela sentou e tava lá o Rodrigo, o Benjamin, ali ela, nossa, que saudade de viver essa cena, este momento. Entendeu? E você vê que isso realmente fica guardado na mente das crianças, né? Sim. Então, é que a gente venha o quê? Aprender. Eu sei que muitas das vezes nós não temos força, mas eu acho que nesses momentos também que nós podemos pedir ajuda para algum líder espiritual, para algum amigo, que muitas das vezes realmente não conseguimos. Muitas das vezes estamos fracos realmente espiritualmente de buscar. Mas eu acho que é importante a gente também reconhecer isso. E é um momento que nós devemos sim falar, Senhor, eis-me aqui. É um momento que independente da circunstância, de como a gente está, se você não tem nada para falar, entrar mesmo assim na presença do Senhor e deixar ele falar, porque tem hora que a gente só quer ouvir e ele também só quer falar, né? Porque a gente só fala. Muitas das vezes eu entro só louvando, agradecendo, porque eu falo assim, Senhor, se fosse para entrar na tua presença era só para agradecer, só para agradecer o teu cuidado. Nem pedir alguma coisa, eu sou digna de pedir alguma coisa, né? Mas eu falo, se eu tenho motivos para agradecer o que o Senhor tem sobre a nossa vida, por este amor, por essa graça que nos alcançou, né? Por esse cuidado no nosso dia a dia, né? E eu falo que cada dia mais devemos tentar manter, por mais difícil que seja, por mais pesado que seja, essa vontade, esse desejo de entrar na presença de Deus, a gente tem que tentar. Nem que se for para agradecer, se for para orar, né? Se for para ler salmos, nada melhor que ler salmos, né? Salmos são orações ali, né? Que Davi deixou para nós ali. Então, nada melhor do que tentar fazer sempre um pouquinho. Eu falo assim que em grãozinho Deus vai fortalecendo, né? É quando a gente mais entra na presença do Senhor, mas a gente percebe quão indignos somos, né? Igual Paulo, ele começa a falar apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, e no final ele fala o quê? Prisioneiro de Cristo.
Então, quanto mais a gente entra na presença do Senhor, mais Ele nos transforma, mais Ele nos constrange com o amor dele. Com o amor dele. O amor dele nos constrange. É tão lindo o amor dele. É que nem colocamos aí hoje, né? Que não deixe que as circunstâncias façam você sorrir, né? O amor de Cristo já é o suficiente para que venhamos sorrir todos os dias. Independente, nós sabemos que todos nós vamos ter aflições, vamos ter dores, dificuldades, mas pode ter certeza que o Senhor vai estar com você todos esses momentos. E se essa oração não está sendo respondida, já é o suficiente, porque com certeza alguma oração Ele já respondeu. E entender que às vezes não é o tempo, às vezes a gente não está pronto para receber isso. Às vezes isso não vai transbordar sobre as nossas vidas, não vai transbordar sobre outras pessoas. E no momento certo isso vai encaixar tão lindo que você vai olhar e falar: meu Deus, como Deus é bom, como Ele é perfeito. Verdade. E a nossa oração, eu sempre falo, primeiramente, entre com o seu coração disposto, o seu coração quebrantado. Jamais deixe que o dia a dia venha fazer com que você entre no automático. Exatamente. E isso o Senhor não quer para nossas vidas. Ele quer realmente que venhamos ter essa comunhão, essa entrega, essa intimidade, para que cada dia mais possamos ouvir a voz de Deus, sentir a presença dele, sentir o abraço dele, que é tão gostoso, verdade. De sentir esse cuidado, de poder ser grata, né, em todos os detalhes. Semana passada a minha filha, ela estava me contando algo que aconteceu no colégio, aí ela falou assim: mãe, preciso entregar um trabalho hoje, não fizemos o trabalho, está a maior bagunça, meu grupo não está se entendendo. Eu falei: vamos fazer uma oração. E aí a gente orou e entregou para o Senhor. E aí eu falei: Senhor, que o Senhor abençoe para que esse grupo consiga se unir e esse trabalho consiga sair. E se for da sua vontade, trabalhe no coração da professora para que ela veja que eles estão tentando e adie um pouquinho mais esse trabalho. Nossa, mas quando ela voltou tão hesitante. Ela falou assim: mãe, deu certo, a professora mudou a data do trabalho. Então são pequenas coisas mesmo. É nos detalhes, né? E Deus gosta de detalhe. Se a gente parar pra pensar numa flor, ela tem cheiro, ela tem textura, ela tem cor. Ela tem a beleza dela. Tem a beleza. Então Deus gosta dos detalhes. Olha para um beija-flor. E como Ele não vai olhar e cuidar da gente nos detalhes, se tudo Ele faz com tanto amor. E eu tô aprendendo, gente, também a orar também com esses detalhes, com essas riquezas, né? Muitas das vezes a minha oração era assim: Jesus, toca desde a cabeça até a ponta dos pés, Amém. Né? Amém. E hoje não, né? Eu falo: Senhor, já obrigado pelo ar que eu respiro, obrigada pela minha audição, pela minha visão, pela minha voz, porque Amém. Eu sempre tive esse meio receio de me auto-ouvir, né? Eu falava: ai, que feia, que voz feia, né? E hoje não, hoje eu falo: Senhor, obrigada, porque é a voz que o Senhor me deu. E hoje eu agradeço ao Senhor, porque muitas das pessoas não têm essa possibilidade de falar. Então, é nesses detalhes que a gente precisa, o quê? Ser grato, ver a bondade de Deus. E foi realmente em oração que eu fui percebendo essa grandeza de Deus, né? Porque tudo que a gente, muitas das vezes, não tá feliz e a gente quer murmurar, pensa 3 coisas para agradecer. Eu não gosto da minha voz. Ah, mas pelo menos eu tenho uma voz. Verdade. Pelo menos eu tenho um pulmão. Pelo menos. Então, quando a gente começa a trazer isso de forma de gratidão, nossa, a gente tem tanta coisa para agradecer. E para de murmurar, né? Para de murmurar. Existe ver as grandezas de Deus. Porque eu falo que é muito mais fácil pegar e ficar murmurando e não vendo as qualidades do que ficar falando, analisando as 3 coisas que tem de qualidade. Então a gente entra nesse hábito de só murmurar. Ai, credo, ai, não sei o quê. Não, e a gente precisa o quê? Aprender a ter outros olhos. Né? Outros olhos, outros ouvidos, outras
eu falo outros lábios, mas em questão de falar, de muitas das vezes ficar quieta, de se tardar para lhe falar, não falar com raiva, não falar com ira, né? Porque muitas das vezes explodimos e vamos lá e já falamos a gente só descarrega, né? Tudo aquilo. E muitas das vezes não é isso que o Senhor quer. E é na oração que nós conseguimos ter essa transformação na nossa vida, né? E a gente vai vendo que nossa caminhada vai tendo essa transformação, essa mudança do nosso agir, né? No nosso crescimento. Porque eu falo que a caminhada do Senhor, ela precisa ter crescimento. Exatamente. Porque se ela não tiver crescimento, alguma coisa está errada. É verdade. Então, hoje a nossa dica é: ore, mesmo sem entrar com intenção nenhuma, sem o que pedir, mas só fala: Deus, hoje eu tô aqui para te ouvir, hoje eu tô aqui realmente com o coração disposto a te obedecer. Eu acho que essa é a melhor oração que a gente pode fazer no começo, né, Cris? Sim, porque nós sabemos que a dificuldade é grande, mas eu acredito que se você não tiver forças, peça ajuda também. Amém. Ore com sua irmã, com o seu pastor ali, com a igreja, peça ali para juntos estarem orando. Às vezes até com a live da internet. Com a live da internet. Tudo isso já começa a criar sementinhas no nosso coração, né? Porque primeiramente a gente vai colocando o quê? Sementes no nosso coração, para que depois venha crescer essa semente e florir. Porque aí quando flore, já flore uma coisa bonita, uma presença bonita. Aí você que tem o transbordar de Deus na nossa vida, né? O derramar, né? O derramar. Então a gente queria convidar a vocês também a ter essa caminhada. Se você tiver alguma dificuldade em oração, alguma coisa que vocês querem falar aí para nós, fiquem à vontade, estamos aqui também para poder te ajudar a poder caminharmos juntas também, né, nessa jornada. Porque queremos agradecer muito por mais essa semana que o Senhor nos concedeu. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e falar que tudo que fazemos é para a honra e glória dele, que é tudo por ele e para ele, são todas as coisas. Amém. E esperamos você aí no nosso próxima semana, se Deus quiser, na sexta-feira, aí o nosso novo tema. Se vocês tiverem alguma indicação que vocês querem, algum tema que vocês querem que venhamos abordar aqui também, pode deixar aí também as suas indicações, que também podemos falar um pouquinho mais sobre essa jornada. Amém? Tchau!